Muito bem, pessoal, vamos lá para a segunda parte do nosso cineminha psicanalítico aqui no Instituto. Bem, enfim, quem não soube disso, né, não vai fazer sentido, mas quem assistiu a primeira aula sabe que o professor cometeu uma gafe aí, não colocou em estreia, né, e a gente não conseguia comentar aí no chat vocês, né, e dessa vez eu tô gravando um pouquinho antes, tá? Tô no dia 26 aqui gravando, mas eu tenho certeza que eu não vou cometer esse erro aí. Então a gente vai conseguir é, comentar aqui. Na verdade, o que a gente. Assim, a gente não vai discutir, né? Só para ficar um cineminha ali, vocês ficam comentando. Mas a gente vai marcar um momento para discutir esse conteúdo aqui, né? Do filme. Bem, já vou avisar para vocês, a gente não vai assistir o filme todo hoje, e aí eu vou comentar até uma certa parte, que é uma parte, acho que é a parte mais densa que tem aqui do filme, é a que a gente vai ver. E depois vocês vão poder assistir o filme todo, eu deixo o link para vocês. Se esse vídeo estiver no YouTube, em algum momento também alguém está assistindo, o que é isso que está acontecendo aqui? Foi uma supervisão, uma parte de supervisão de uma formação em psicanálise, a nossa formação, mas foi uma supervisão diferente, foi um cineminha que a gente fez, né? Em vez de fazer a supervisão coletiva, é uma análise de caso, mas aqui já está analisado, o próprio Freud está analisando no filme. Então vamos lá, gente, vamos assistir de onde paramos, e tem bastante coisa para a gente comentar aqui, e vai ser bem interessante, então vamos lá. Se acrescentando. Meu pai tinha. Só um detalhe, quem não sabe, esse é o filme O Homem dos Ratos, que está no YouTube aí, que é a dramatização do caso famoso aí do Freud, tá? A gente vai continuar do minuto 19, mas já analisamos o começo aí na primeira parte. Fizemos. Na noite em que morreu, Vou voltar um pouquinho, ele está falando do pai dele, ó. Uma coisa que considero da máxima importância, acrescentando. Meu pai tinha enfisema. Na noite em que morreu, eu perguntei ao médico quando acabaria a crise. E ele me respondeu, amanhã. Então eu fui para a cama. Meu pai morreu naquela noite. Nunca entrou na minha cabeça que ele pudesse morrer. E ainda não consigo entender que esteja morto. Só depois de quase 2 anos de sua morte foi que eu comecei a me preocupar com isso. Comecei então a me considerar um criminoso. Porque eu não estava presente quando ele morreu. Foi imperdoável. Porque afinal eu era o filho dele. Então eu sou um criminoso. Eu vou tentar explicar. O que precisamos fazer é encontrar as ligações certas. Ligar os seus sentimentos de reprovação, de culpa, de autocensura com o que realmente os causou. Sabe, ninguém está acostumado a ter sentimentos fortes sem que consiga explicá-los. Então olhamos à volta buscando uma causa possível. E pegamos a primeira que pareça razoável. Olha só, aqui é interessante porque ele diz que ele se sente como um assassino, por quê? Porque a enfermeira falou que o pai dele ia morrer, né? Alguma coisa assim, ou não sei. Mas deu a entender que ia morrer naquela noite. Ele foi dormir e o pai dele morreu enquanto ele estava dormindo. Então ele se sente um assassino. E o que acontece? É incompatível, né? Você vai se sentir um assassino. Então o Freud está falando aqui que sentimentos intoleráveis, né, eles têm que ter uma justificativa plausível, né? E mesmo que não seja tão plausível, mas ele, como o sentimento intolerável é a real causa, né? Por que ele se sente um assassino? Não é por causa disso, né? Mas ele buscou essa razão aí, né? Para dar uma justificativa, né? Para tentar maquiar, né, a real razão que é intolerável, né? Então, assim, são fantasias, né, fantasias inconscientes que ele tem, né,
mas ele, claro, não está acessando e ele isso aqui na superfície ele está remodelando com algo que ele possa tolerar. Eu sou um assassino só porque eu não fui no leito de morte do meu pai, né? É por isso que eu me sinto um assassino. Mas não é bem isso, né? Então Freud vai aqui insistir, né? E aqui já fica pra gente um exemplo de uma conduta, né? De um olhar e de uma conduta, ou seja, um olhar de desconfiar dessa incongruência, né? Não faz sentido alguém se sentir assassino por conta disso, e de tentar cavar esse inconsciente, né? Junto com o paciente. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. O senhor se agarra ao fato de estar ausente do leito de morte de seu pai. Mas fez a ligação errada. A verdadeira causa desse forte sentimento está em alguma experiência desconhecida alojada em seu inconsciente. O que nós temos a fazer é torná-la consciente e depois estabelecer a ligação certa. Quer dizer que minha sensação de ser um criminoso com relação ao meu pai é justificada? Provavelmente. Por algum motivo que desconhecemos. Mas nesse ponto do seu tratamento, vai achar difícil aceitar isso. Eu jamais aceitarei porque é impossível. Eu nunca fui um criminoso para o meu pai. E mesmo que eu aceitasse a justificativa desse sentimento, eu não vejo em que isso poderia me ajudar. O senhor está aceitando que o seu sentimento não ajudaria? Mas ele pode ajudá-lo a lembrar-se dos acontecimentos que deram origem a ele e que ainda estão ocultos em seu inconsciente. Eu gostaria de falar sobre meu pai. Eu tenho as fotografias dele. Eu sempre trago comigo. Olha só que interessante, né? Aqui tem um acting, né? Fora do script, né? Ele tira umas fotos, dá para o Freud olhar. Uma coisa que eu queria comentar aqui você vê que o Freud é inquisitivo, e isso é interessante. Não, você tem uma causa aí, né? O homem fala, não tem, não, ele fala, tem uma causa e a gente vai descobrir. Porque o Freud já tem elementos aqui para se comportar dessa forma. Então o psicanalista às vezes tem que enfrentar o paciente mesmo, né? Enfrentar, existe um ponto, né, um ponto em que o analista já percebeu algumas coisas, o paciente não percebeu e vai ter um conflito, porque o analista tem que interpretar o que ele está vendo, né? E às vezes isso vai de encontro ao que o paciente está disposto a aceitar. O Freud olha as fotos aqui do pai dele, ó. Interessante. Ele era um homem excelente. Era muito bom. Nós éramos muito amigos. Mas não é o que interessa, né? Você vê que o Freud fecha, não é? Essas fotos ele está olhando por olhar, mas ele quer entender o que está por trás também, né? De mostrar essas fotos aí, né? Isso é apenas um pensamento isolado, sem nenhum significado. Olha que interessante, vou comentando, tá, gente? Às vezes o paciente inconscientemente percebe que o que ele está falando é importante, né? Ele fala, ixi, agora eu vou falar e ele vai me pegar, né? Mas ele já se defende, não, isso aqui é só isolado, deve ser uma bobagem, não dá muita atenção para isso não, né? Quando eu tinha 12 anos, me apaixonei por uma menina. Mas ela não gostava de mim. E eu pensei que ela só ia querer me namorar se o meu pai morresse. Ela sentiria pena. Mas eu tirei essa ideia da minha cabeça. E na verdade me passou rapidamente pela cabeça. Não foi nada. Antes do Freud falar, aqui ficou um Édipo, né? Um Édipo. Quer dizer, ele mata o pai, né, para ficar com a mãe, né? Tem que pensar nisso, né, gente? Que essas são as projeções, as transferências pela vida, né? Então, quer dizer, agora a mãe é a menina, né? E o pai é o rival. Então tem um pouquinho de Édipo aqui. Mas o Freud vai pegar uma outra razão, além dessa, né? Além da pena. Porque ele diz, se meu pai morresse, ela ia ficar com pena e ia ficar comigo.
E veja só aqui, né? Tem vários elementos para dizer que ele queria matar o pai aqui. Tem mais elementos. Elementos que fazem mais sentido dele ser uma criminoso do que aquele de que ele não foi no leito de morte do pai, né? Vamos ver o Freud agora. O senhor se lembra de ter pensado em seu pai morto em alguma outra ocasião? Lembro. Isso foi 6 meses antes dele morrer. Mas não foi importante. Mesmo assim, conte. Prefiro não pensar nisso. Compreendo que a lembrança é muito dolorosa. Não. Eu não consigo me lembrar. Foi uma dessas suposições. É que, se ele morresse, eu teria dinheiro para me casar. Mas eu afastei do pensamento. Mas se ele tivesse morrido, teria sido uma vantagem para o senhor. Mas eu não queria. Mas teria sido uma vantagem, não teria? Teria. Eu ainda estava muito apaixonado por ela na ocasião. Eu já a conhecia há mais de 10 anos. Eu me lembro. Tive esse mesmo pensamento na véspera dele morrer. O pensamento me apavorou. Olha só, que interessante, né? Vamos pensar aqui, você que está assistindo aqui, você já pensou em matar o seu pai ou a sua mãe? É uma pergunta capciosa, né? Eu não estou interessado na resposta, mas é uma pergunta do tipo assim: será que se eu pensei em algum momento a morte deles por alguma questão, uma raiva, né, de criança, ou sei lá, seria confortável carregar isso? Né? Pode ser que para alguém seja, não sei, né? Mas de repente para a maioria não. Então isso tem que ser deslocado, né, para algum lugar, de alguma forma. É claro que, obviamente, né, de repente a maior parte das pessoas não pensaram nisso, mas ele pensou em vários momentos e ele teve que criar toda uma estrutura defensiva né, aqui em cima, no consciente, para poder viver com isso, porque ele não quer admitir, né? E é difícil, né, se admitir, só que a cura só vem daí. Eu admiti o que de fato eu sinto, o que você sente, né? Admitir, porque é difícil, é vexatório. Então alguém que pensou em matar o pai e a mãe, queria que ele morresse, isso não é bem quisto, né? Não é bem aceito, né? Seja pela sociedade, o superego que já está internalizado, né? Ainda mais nessa época aqui. Então vamos lá, ó, uma época muito repressiva. Então assim, esse pai, nesse caso aqui, ó, ele é um obstáculo ao sucesso dele matrimonial, ao sucesso material, porque acho que é a herança nesse caso, né? Se ele morresse, ele ia ter dinheiro. Então passou pela cabeça dele: poxa, se meu pai morrer, eu não tenho mais a pessoa que me impede da realização amorosa. Isso se referenciando lá na infância com a governanta, que ele não podia ver ela nua, né, se meu pai ia descobrir. Então aquele primeiro momento ali ele internalizou como: meu pai não deixa, eu quero, mas meu pai não deixa. Então até agora esse sentimento só foi se remodelando. E aqui a morte do pai resolveria 2 problemas, inclusive o do dinheiro. E ele pensou nessa época aqui, pensou na véspera da morte do pai: poxa, meu pai vai morrer agora, né? Finalmente eu vou ficar com dinheiro e não vou ter a rivalidade, né? Eu não queria nunca a morte dele. Aqui é o velório do pai, né? Mas o senhor queria inconscientemente. Sabe, todo temor é um desejo reprimido. Desejou que seu pai morresse e sentiu-se ansioso, com medo, culpado. Por isso tenho de acreditar no oposto do que está dizendo. Eu teria desistido de tudo para salvá-lo.
Esse amor tão intenso é o que está suprimindo o seu ódio. Eu desisti da felicidade. 3 vezes, desde o tempo em que era menino, desejou que seu pai morresse para que pudesse ter dinheiro e casar com a jovem que amava. Eu a amo. Mas eu nunca a desejei sensualmente, da mesma maneira que era excitado pela minha governanta quando eu era um menino. Os seus desejos sexuais normais foram inibidos pelas suas experiências da infância. E considera o seu pai um empecilho entre o senhor e o objeto de seus desejos sensuais. E o senhor o odiava por isso, desde quando era criança. Está enganado. Eu o amava. Eu o amava. Eu acho que devia ser fuzilado. Por que eu devo viver quando ele morreu? O senhor reprimiu o seu ódio e o enterrou antes dos 6 anos. Olha que interessante, aqui tem bastante coisa, né? O Freud vai considerar que essas lembranças até os 3 anos, que até o Édipo, né? Elas são o que realmente vai para o inconsciente, né? É aí que tudo acontece. Então, até os 3 anos, você fala, criança de 3 anos, né? É só uma criancinha, quanta coisa ali já não pode ter ido para baixo, né? Vai ser guardada no inconsciente. E nesse caso ele tinha ódio do pai dele desde lá, né? Por conta dessa questão da governanta, do Édipo, né? A disputa entre ele e o pai e ele, né? Na cabeça dele, disputando essa governanta. Essas duas, né? Foram 2 governantas e essa questão da sensual e tal. Então sempre quando tem uma mulher na vida dele, o pai dele se torna essa oposição, até hoje, que o pai já morreu, inclusive. Mas olha só, tem um momento aqui, eu acho que foi um pouquinho mais para trás, que Freud fala dessa... Ele relaciona a ansiedade, né, o desejo dele, esse medo dele, é uma máscara, né, de um desejo proibido. Um medo encobre uma máscara, é uma máscara de um desejo proibido. Né? Ele é um anteparo, né? Ele é um simulacro, né, a gente poderia dizer assim. Então, quer dizer, a ansiedade é uma manifestação, é a ponta de um processo, né? Todo esse sofrimento dele. Mas é uma defesa para que não se acesse a verdade. Que verdade? Que verdade? Então, eles estão chegando aí. Quer dizer, ele que achava que se sentia um assassino por conta de não comparecer ao leito de morte, que é algo que é até nobre, né? Eu não consegui chegar ao leito de morte, eu sou um assassino, né? Mas não é isso, né? Ele queria que o pai morresse. E tudo isso aqui são exemplos para a clínica de vocês, né? Para a nossa clínica, ou seja, o quanto o que o paciente está falando, às vezes, e relatando, pode ser, né? Não que seja sempre, pode ser construções para encobrir desejos proibidos, vontades que estão lá embaixo, mas que são vexatórias, não são aceitas por ele mesmo, porque você considerar isso, né? A hora que ele chegar aqui e, por exemplo, assumir assim, não, realmente eu sempre quis matar o meu pai para ficar com o dinheiro dele e para eliminar ele. É isso, é a verdade. Então isso é doloroso admitir isso, né? Vai ser muito doloroso. E desde criança ele considerava o pai um obstáculo, né? O pai era um obstáculo, várias formas, né? E esse exagero dele, eu devo morrer, né? Olha só que interessante, que ele fala, eu deveria estar morto e tal, né? De certa forma é uma compensação, né, ao ódio que ele sente. É uma maneira de compensar, né? Por que eu devo viver quando ele morreu? O senhor reprimiu o seu ódio e o enterrou antes dos 6 anos. Uma vez eu tentei matar meu irmão. Nós éramos meninos. Eu carreguei a minha espingarda de brinquedo com uma vara. Depois eu disse para ele que se ele olhasse para dentro do cano,
iria haver uma coisa. E puxei o gatilho. Mas ele não se machucou, não. Mas foi a minha intenção. Eu fiz isso. Diz minha memória. Você não pode ter feito isso. Diz o meu orgulho. Mas você fez isso. Diz a minha memória. 18 de março de 1908. Ó, Freud estava tratando do paciente há 5 meses. vamos comentar aqui primeiro. Ó, você vê que ele era agressivo, né? Desde criança ele era agressivo. Ele tentou matar o irmão. Não dá pra entender muito bem. Era uma arma de brinquedo, né? Não dá pra entender se era real ou não. A arma ia matar mesmo, né? Mas ele tentou, né? Ele tentou, mesmo que simbolicamente. O fato da arma ser de brinquedo ou não muda muito. Aliás, né? Até criminalmente, né? Se você sair com uma arma de brinquedo e apontar para uma pessoa e assaltar ela, por exemplo, não muda nada, né? Se é arma de brinquedo ou não. A questão é que a intenção também, né? Você teve a intenção de coagir a pessoa achando que ela ia morrer. Aqui não dá para entender muito bem se essa arma seria capaz de matar, mas ele quis fazer, né? Ele pediu para o irmão olhar dentro do cano, né? O que também envolve um comportamento de engodo, né? Ele não chegou pro irmão e falou: olha, eu vou te matar, vamos lá, e tal. Ele falou: não, dá uma olhadinha aqui dentro, ó. Só para você ver o que tem aqui dentro. Então tem uma série de comportamentos dele que é vexatório e é incompatível com essa imagem, né, do homem de repente honrado que ele quer ser, né, que só é assassino porque não acompanhou a morte do pai. Não, ele tentou matar o irmão, né, queria que o pai morresse para ficar com o dinheiro. Tem várias coisas aí, né, vários elementos. O paciente está caminhando lentamente para um reconhecimento de sua hostilidade contra o pai. Ele negou a hostilidade, mas lembra-se de ter sentido hostilidade também ao irmão de quem gostava. A mesma hostilidade está também presente na atitude dirigida à sua namorada. Olha essa cena aqui, ó, essa é forte, hein? Nós estávamos no lago, num barco. Ela adorava andar de barco. Mas eu temia que ela se resfriasse. Ela não usava roupas próprias para andar de barco. Então eu pedi a ela para colocar o meu chapéu. Ela recusou. Disse que ia ser uma bobagem. Mas eu forcei. Olha, vai chover. Eu acho que não. Pai, você vai se molhar. Você devia estar usando uma proteção. Não, eu estou perfeitamente... Eu tô rindo porque, né, claro, né, é um filme de uma outra época, né, mas dá um trovão, ela acha que não vai chover, né. Mas a questão aqui, gente, é que aqui tem uma cena forte, né, uma cena forte dele com ela, ó. Sente bem, pode deixar, Paul. Põe o meu chapéu para você não se molhar. Não, eu estou bem, Paul. Põe o meu chapéu. Ó, tem uma incongruência aqui, bem, eu vou deixar rolar tudo. Que bobagem. Ponha o chapéu. Não, Ponha o chapéu. não, Ponha o chapéu. não, Ponha o chapéu. não ponho. Ponha o chapéu. Ponha o chapéu. Ponha o chapéu. Nada deve acontecer a ela. Nada deve acontecer a ela. Ó, então vamos lá. Aí ele vai para uma outra cena agora. Ele é violento ali, né? E o filme retrata o que ele mesmo diz, né? Então ele é violento com ela e ele coloca o chapéu. Só que tem algumas incongruências aqui que é a seguinte. Ela tava de guarda-chuva, né? Então tem esse guarda-chuva, ó, que tá aqui, né? Colocar o meu chapéu.
Ela recusou. E ela estava de chapéu. Disse que ia ser uma bobagem. Né? Então assim, ó, ela também estava de chapéu. Meu chapéu? E, então, quer dizer, não era bem esse o motivo. A questão aqui é uma superproteção obsessiva. Hoje em dia, né, a gente poderia falar de outras categorias de sofrimento mental, né? A gente tem outras, eu não estou dizendo que seja, tá? Mas o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? Você tem outras maneiras que na época, né, enfim, não tinha, mas assim, a gente pode ter esse espelhamento com questões nossas aqui, né, que a gente vê acontecer. Mas nesse caso aqui, ó, vamos pensar numa superproteção obsessiva. Tem uma superproteção que não faz muito sentido. Ela tá com guarda-chuva, ela tá, né, não sabe se vai chover também, não está chovendo. E provavelmente esse comportamento ele é ambivalente, né? Isso que a gente está vendo no filme. Na verdade, o filme todo é isso. Quer dizer, um comportamento ele está escondendo outra coisa, principalmente quando ele não faz muito sentido, né? Então existe um desejo de ajudar ela, né, excessivamente, ou ele também quer prejudicá-la. Então é aí que o Freud vai pegar, né? Que bobagem! Ponha o chapéu. Não. Ponha o chapéu. Não. Ponha E ela o chapéu. enfrenta ele, né? Ponha o chapéu. Não ponho. Ponha o chapéu. Não. Ponha o chapéu. Ponha o chapéu. Olha, interessante. De repente, o excesso de zelo, o medo dela se resfriar, né? Esse medo dela se resfriar pode ser um disfarce do medo que ele tem de prejudicá-la, de ser violento com ela, que acaba sendo, né? E ele vai com... Não, eu não estou querendo prejudicar ela, eu vou pro outro extremo, eu estou com medo dela se resfriar, eu vou colocar o chapéu nela, eu vou proteger, eu vou mostrar que eu estou querendo proteger ela, mostrar para ele mesmo, né? Eu não estou querendo matar, eu estou querendo proteger, olha só. Então esse excesso de zelo, de repente esse desequilíbrio na balança é porque do outro lado da balança tem um desejo de prejudicá-la, né? Que é só uma reflexão aqui, né? Nada deve acontecer a ela. Nunca. Eu estava esperando por ela. Eu já não havia uma porção de dias. Mas havia uma pedra na estrada. E eu pensei que se as rodas da carruagem batessem na pedra, Gisela podia morrer. Olha que épocas são essas, né? Se fossem a épocas de hoje, essa mulher já nem estaria mais com ele, né? Ou estaria, né? Mas a gente teria pelo menos uma força da sociedade, assim, de um homem violento e tal, né? Mas ela continuou com ele. Nessa época, claro, se alguém visse essa cena, ele meio que agredindo ela, ninguém ia fazer nada, né? Tava tudo normal. Hoje em dia já não seria assim. Então eu peguei a pedra e a coloquei fora da estrada. Eu atrapalhei vocês, né? Vamos ver essa cena aqui de novo. Ó, ele tá esperando ela. E aí tem uma pedra ali. Ele tá com medo da carruagem quebrar, bater e ela morrer por causa da pedra. Olha que medo já inconsequente, né? Porque como assim, né? Só por conta de uma pedra. Mas havia uma pedra na estrada. Um medo incoerente. Se as rodas da carruagem batessem na pedra, Gisela podia morrer. Então eu peguei a pedra e a coloquei fora da estrada. O senhor queria protegê-la. Jurou que nada aconteceria a ela. Aí eu vi como eu tinha sido absurdo. Peguei a pedra e a coloquei de novo no lugar em que estava. Queria que ela vivesse, queria que morresse. O desejo de causar mal, o desejo de proteger.
Esses são os componentes na batalha entre o amor e o ódio. Ó, a cena igual ao do pai. Gente, eu vou falar aqui. Aqui ele tá pensando, tá? Eu creio. Ela não morreu mesmo porque bateu na pedra. Mas aqui ele coloca a cena dela aí, né? Pelo menos no filme, né? No filme aqui, ele coloca essa cena para mostrar essa ambivalência. Na verdade, quando ele colocou a pedra de volta, ele fala assim: eu reparei no absurdo e fui lá e coloquei. Quer dizer, uma ideia absurda que ela ia morrer, né? Não vai morrer por causa de uma pedra, mas ele colocou de volta. Então, quer dizer, ele queria que ela morresse também. Então é uma tira a pedra, protege, coloca a pedra, expõe ao perigo. Tira a pedra, protege. Então ele fica nessa ambivalência, né? Então é um amor ambivalente, é um desejo de destruir, de proteger e destruir. Ele coexiste, né? Nada deve acontecer a ela. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai pensar até 40, 7, 18, 19, 20. Antes de 40 há o perigo dela morrer. Dela morrer. Olha, aqui tem uma coisa que lembra muito, né? Aí sim o transtorno obsessivo compulsivo, que hoje seria isso. Que é assim, ele colocou na cabeça que se ele não contar até 40, ela morre antes dele contar até 40. De repente uma outra versão daquela coisa, eu tenho que andar pisando nos quadradinhos, né? Se eu não pisar naquele quadradinho da rua, quem já fez isso, né? Não que seja sempre um transtorno, mas sabe aquela coisa? Eu tenho que pisar no aqueles chãos que tem aquelas lajotas, né? Então isso daí é comum, né? As pessoas tentam pisar ali em padrões, algumas levam isso pro patológico de que se elas pisarem num que não é, eu tive um paciente que ele não podia pisar no azul. É muito difícil se achar o azul, a não ser quando tinha que atravessar uma parte que era reservada para cadeirantes, que era azul, né, no metrô. E aí ele tinha um problema muito grande. Se pisasse, ia acontecer alguma coisa. Aqui, se ele não contar até 40, ela morre, né? Então, olha só, é uma neurose obsessiva, obviamente, né? Olha só. Nada deve acontecer a ela. São maneiras de se culpar, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai pensar até 40, 7, 18, 19, 20. Antes de 40 há o perigo dela morrer. Dela morrer. Morrer! 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40! 40! 40! 40! Por que está tão zangado com ela? Deve haver um motivo para estar tão zangado e ter de protegê-la. Talvez ela não o ame. Eu acho que tenho de guardar a mim mesma para o homem ao qual um dia eu vou pertencer. Você não pode me amar, Gisela. Você não pode me amar? Não. Dessa maneira, não. Eu te odeio, Gisela. Olha, vai chover. Então, olha só, naquele dia do chapéu, e ele não lembrava disso. É importante pensar aqui que quando ele conta pro Freud a situação, isso ele apagou essa parte, né? Ele apagou. Que é o momento que ela disse que não ia ter uma relação amorosa com ele, né? E era uma moça que ele gostava e estava com ela, mas ela falou, não desse jeito, eu não vou gostar de você desse jeito. E aí vem esse pensamento de que ele odiava ela, né? E aí depois vem toda a cena do chapéu, né? Ponha o meu chapéu. Não, pô. A obsessão do paciente exibe um irresistível antagonismo que ficou demonstrado em sua atitude de superproteção. Ele tirou a pedra da estrada para salvar a vida da moça, mas a recolocou, o que voltou a expor a moça ao perigo. Bom Deus, proteja meu pai e Gisela. Amém. Bom Deus, por favor, não proteja. Deus, proteja meu pai e Gisela. Aqui
é engraçado, né? Mas assim, é aquela coisa de quando você está distraído, né? Tem até uns memes na internet, você está orando e tem outros pensamentos na cabeça, né? E aqui nele é exatamente o antagônico. Ele está tentando orar ali para Deus e tal, né? Tentando se colocar nessa posição, né? De que aparentemente ele quer o bem dela e tal. Mas aí vem um inconsciente e fala, não é isso daí não, ó. Amém. Não proteja, proteja. Meu pai. Gisela. Amém. Não proteja. Proteja. Por favor, não proteja. Gisela. Por favor, não proteja. Pai. Não proteja. Não proteja. Pai. Não proteja. Gisela. Não proteja. Não proteja. Amém. Gisela. Amém. Não proteja. Gisela. Amém. Não proteja. Gisela. 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 Amém. 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 Olha só, essa parte é importante para você entender o que ele vai falar depois. Isso que ele está fazendo aqui acontecia toda noite. Ele começava orando e aí vinha essa voz. Aí ele ficava nesse Gisela Amém no final. Ele vai até o final fazendo isso. Olha ele fazendo isso aqui, ó. Olha só. Então no final, ó. Amém. Gisela. Amém. Não proteja. Gisela. Ele vai acelerando, né? Gisela. 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 Amém. Gisela. Amém. Gisela. Amém. Gisela. Amém. Gisela. Amém. Vai ficando mais. Gisela. Amém. 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 Aí para. Né? Em suas orações, ele tentou afastar o que considerou ser o seu pensamento mau, luxurioso para com Gisela. Uma oração de proteção para Gisela. Ele repetia tão depressa que nenhum mau pensamento poderia interferir. Mais tipicamente, a palavra proteção é que continha verdade, aquilo que devia ser afastado. A palavra Gisela Amém, formada pelas duas palavras, o nome da moça, Gisela, e Amém. Repetindo seguidamente, muito depressa, tornaram-se Gisela Amém, Gisela Amém, Gisela Amém, Gisela Semen. Ou, para ser mais claro, ele se masturbava com a imagem da moça. Ó, aqui é um passo que eu sei, tá? Eu sei que muita gente vai falar, mano, não é possível isso, né? Só porque tá escrito semen ali, né? É claro que aqui, né, gente, a gente tá no alemão. Na verdade, eu não sei se o Homem dos Ratos, ele falava alemão, né? Ele atendeu em 1908, então ele tava ainda ali no germânico. Depois que o Freud vai pra Inglaterra, né? Bem depois, aliás. Então, é alemão, então a gente não vai ter exatamente como funciona isso, né? Mas dá pra ver que o Gisela Amém tá escrito ali na lousa. Quando ele fala Gisela Semen, que em português não vai dar certinho, né? Mas é como se ele fizesse falar Gisela Semen, e essa palavra para eles, né, da maneira que ele falava, vai ter essa força de masturbação, né? O Freud pega isso. E o que acontece? Ele tá, na verdade, eu não quero que nada prejudique ela, mas na verdade ele queria ter um ato sexual com ela, né? Ele queria, no limite, ter um ato contra a vontade dela. Vocês veem que colocar aquele chapéu à força é simbólico, né? Na verdade, em algum momento ele pode ter pensado em estuprá-la. E olha só, agora voltando, como não parece que ele está se masturbando aqui nesses Gisela Amém, ó. Perceba aí, ó. Por favor, não proteja. O que considerou ser os... Pera aí, ó. Olha como o ato vai crescendo, é um ato... Ó, é um ato que começa... É como se estivesse masturbando e depois ele tem a ejaculação, né? Então, assim, muito depressa, tornaram-se... Essa pegada do Freud sobre o que ele estava falando é interessante, tá? Pode não fazer muito sentido pra gente olhando aí, mas será que é? Mas depois o Lacan vai pegar isso aí, né?
porque tem a questão do significante, significado da linguagem. É claro que a linguagem é importante, né, o que ele está falando ali, né? E olha só, o sagrado e o profano, né? Ele está fazendo uma oração ou ele está se masturbando, na verdade, né? É um simulacro da masturbação ali, de alguma forma. Gisela Semen. Tratamento. Ah, deixa eu voltar aqui, desculpa. Aos de 6 meses. Com a imagem da moça. Vamos lá. Ouvi o caso dele durante 6 meses. E foi logo depois desse tempo que atingimos um período muito difícil no tratamento. A hostilidade do paciente com relação ao seu pai, que já estava presente em seu relacionamento com seu irmão e sua namorada, começou a se revelar com relação a Freud. O paciente, sem conhecer a importância de seu comportamento, começou a transferir suas emoções para o analista e a viver no consultório as experiências que ainda estavam enterradas em seu inconsciente. Sobre o que o senhor quer falar hoje? É uma coisa que vem me perturbando no fundo da minha mente. Eu não disse ao senhor que quando meu pai morreu, ou logo depois dele morrer, a minha mãe insinuou que eu devia me casar com uma prima. Quando meu pai ainda estava vivo, também insinuou a mesma coisa. Ele queria isso. Ela era muito rica. E seria um bom casamento. Todo mundo dizia que seria um excelente começo para mim. Mas para mim não valia nada. Quando eu fiquei doente, a ideia então foi abandonada. Eu não conseguia trabalhar. Mas não era sobre isso que eu queria falar com o senhor, nada disso. Eu queria falar sobre uma jovem que vi à porta de sua casa há uma semana. Ela era extremamente bonita. Tinha os olhos mais lindos que eu já vi. E ela me deixou muito excitado. Por que está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Por que põe a sua filha na porta de casa para excitar-me? Ó, a filha que ele tá falando é a Ana Freud, né? Quer dizer, a questão dele agora é a transferência, né, gente? Então isso daí é importante, por isso que tem que estudar a teoria da psicanálise, tudo, né? Se você tentar julgar as sessões de psicanálise sem ter a teoria necessária, né? E sem entender esses principais processos numa sessão de psicanálise, então aqui a transferência. Então agora ele começa a transferir para o Freud quem? O pai dele. E aí tem que ter uma mulher aí, né, que vai disputar, né? Então o Freud colocou a Ana Freud lá na porta para excitá-lo, né? Porque olha o que ele acha, que a teoria dele é essa daqui, ó. Eu confiei em você como um amigo. Mas está sendo bonzinho comigo só para eu me casar com ela. É por isso que está me tratando tão bem. Você quer que eu seja o seu genro? Eu a desprezo, eu a odeio, eu a detesto, eu também o odeio, mas admiro a sua esperteza. Está transferindo para mim a sua aversão à possibilidade de casamento? Essa não é a prima rica com quem sua mãe queria que casasse? O senhor é quem a está promovendo a minha filha. Ou seja, o Freud diz aqui, você está somando bananas, 2 bananas mais 2 bananas, mas não importa se são 2 bananas ou 2 laranjas, né? Quer dizer, você está trocando, por exemplo, deixa eu falar para você, quanto é 2 bananas mais 2 bananas, né? E 2 laranjas mais 2 laranjas, o resultado é o mesmo, é isso que importa, né? E ele, quer dizer, as trocas, nesse caso de bananas e laranjas, eu sempre uso esse exemplo que eu vi acho que foi o Rasch que deu esse exemplo aí, psicanálise. Quer dizer, a gente não tem que ficar de olho na banana ou na laranja, é a soma, é a operação matemática. Ele está trocando o pai pelo Freud, a prima rica pela Ana Freud, e é isso, né? O que importa é que aqui no consultório continua o pai dele e essa prima rica, né? É isso que Freud fala, mas aí ele não gosta, não. Ó. O senhor é mesmo muito esperto. Consegue insinuar coisas estúpidas, sim. Tudo isso que ele está falando, numa transferência, ele estaria falando para o pai. É o que ele achava do pai, né? Então é um momento que o analista percebe o que ele pensava do pai, né?
E é muito inteligente também. Ó, tudo crachado do pai. Muito inteligente. Esconde suas verdadeiras intenções. Gente, E sabe que ela tem olhos muito bonitos. é a Ana Freud lá na porta do Tão consultório. bonitos que cheguei a sonhar com ela. Gente, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Vamos fazer justiça aqui. Eu vou colocar uma foto da Ana Freud. Ana Freud, não que essa moça não seja bonita, né? Mas eles pegaram... Vou colocar uma Ana Freud pra vocês aqui, ó. Ana Freud. A Ana Freud era muito bonita. Olha a Ana Freud aqui, ó. Fazer justiça, vai. Cadê? Vamos procurar a Ana Freud aqui. E agora travou aqui para procurar na... Ah, será que é aqui? Ah, não. Vai abrir. Olha aqui a Ana Freud, ó. A Ana Freud era realmente muito bonita, né? Parecia uma atriz da época, né? Olha aqui, ó. Tem uns ensaios da Ana Freud, né? Essa aqui é a filha do Freud, viu, gente? E tem ela era bem estilosa também, né? Olha ela com o pai dela aqui, ó. Né? Então eu acho que não fizeram tanta justiça aqui nessa moça, não parece ela, né? E quer dizer, então a Ana Freud recebia isso daí, a gente sabe, tá? De várias fontes, relatos, que a Ana Freud que era a secretária do Freud durante muito tempo. Principalmente nessa época que ela ainda não era, depois ela vai se transformar numa das teóricas da psicanálise, né? Mas ela recebia os pacientes na porta, ela controlava ali, né? Então ela chegava na porta, né, aqui no caso, e ele estava ali esperando para entrar para a sala do Freud. E aí ele transferiu toda a situação. Então o Freud, na verdade, colocava ela ali para atrair ele sexualmente, para capturar ele, para ser o genro, né, dele. Essa é a ideia dele. Aqui é uma cena de um sonho já dele. Ele começou a sonhar. Olha o que acontece aqui, ó. Tão bonitos que cheguei a sonhar com ela. Olha lá o sonho. Freud atribuía grande importância aos sonhos, como sendo um meio de revelar o inconsciente. Ah, não tem nada a ver com a Ana Freud, hein, gente? Tem nada a ver não, viu? Tá bem diferente, mas você já viu, vai? Vou ficar insistindo não. E eu acho, né, que é bem Porque ao diferente. dormirmos, o nosso consciente está desprevenido. As ações em nossos sonhos, interpretadas corretamente, dão uma clara indicação dos desejos reprimidos e ansiedades alojados em nosso inconsciente. Ó. Isso aí é estrume, tá, gente? É estrume de vaca. Você está interessado não é em seus bonitos olhos, é em seu dinheiro, em seus sonhos. A moça que pensa ser a minha filha é a prima rica que seus pais queriam que desposasse. O estrume de vaca é um símbolo de dinheiro. E também pode representar sujeira. Dinheiro é sujeira. Uma coisa desprezível. Também é uma coisa que deseja, porque sempre foi a necessidade do dinheiro para se casar que o fez querer ver seu pai morto. O senhor me enoja! Bem, então aqui, ó, vamos parar por aqui. Vejam que tem a transferência, né? E o Freud vai interpretar a transferência. E é importante isso, gente, porque esse é um dos pontos do psicanalista. Se o Freud levasse pro pessoal, como assim? Você tá falando que eu tô colocando minha filha lá na porta? Não tem nada a ver, e não sei o quê. Se ele entrasse nesse lugar, né? Se o Freud poderia entrar, né? Claro que não, né? No caso, o Freud já estava esperto aí, né, em relação à transferência, mas não é o que se fala na análise, geralmente não é sobre o analista, sobre se o paciente te elogia ou te odeia, ou tal, ele não está falando de você. A questão é descobrir quem ele está colocando no seu lugar. Então, estudar a transferência e a contra-transferência é importantíssimo. Tá, gente? Pessoal, vamos ficar por aqui do filme. A gente vai aqui, claro, para quem está no YouTube aqui pegando de passagem, de repente não vai ter isso, mas para os alunos que assistiram, a gente vai discutir isso em alguma... Vamos abrir aí uma outra aula para discutirmos ao vivo, claro, esse filme.
Tá bom? Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Depois eu deixo o material aí da discussão, tudo que eu falei aqui, né? Eu vou preparar um material e vou enviar para vocês. É isso aí, professor Rogério, Supervisão de Psicanálise. Muito obrigado por você ter estado aqui. E assiste o filme inteiro, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois o filme original. Até o final tem mais coisa aí. Tá no finalzinho já, né? Mas aqui já tá o grosso, né, da análise do Freud, do homem dos ratos aí. Já aconteceu aqui, já dá para você ter uma boa ideia, mas assista o filme inteiro. Até mais, um abraço do professor.